Apesar dos investimentos ao longo dos anos, Manaus ainda enfrenta problemas que estão longe de serem superados. Entre eles, a falta de infraestrutura que afeta a saúde e a qualidade de vida da população. Aulas começam a ser suspensas em centenas de escolas da capital, que no próximo domingo serão transformadas em sessões eleitorais. Band Cidade encerra a série de entrevistas gravadas com os candidatos à Prefeitura de Manaus, destacando hoje as propostas de Issa Abraão. Pelo menos 5 acidentes de trânsito foram registrados na capital após a forte chuva. 2 pessoas morreram. E ainda nesta edição, veja como foi o passeio de mais uma turminha animada que participou do projeto Band e a Escola. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta quinta-feira, dia 29 de setembro, que já está começando. Boa noite. Há 3 dias das eleições, o Band Cidade começa destacando mais um problema básico que Manaus, a 6ª maior economia do país, ainda enfrenta: a falta de infraestrutura. Falta asfalto, falta água e um gargalo que pouco recebe investimento há muito tempo: saneamento básico. E não são apenas as regiões mais populosas da cidade que sofrem com esses problemas. Quando o assunto é infraestrutura, é preciso delimitar um ponto de partida. O tema é bastante amplo. Não dá apenas para falar de uma avenida como essa, que o asfalto está bom, tem rede de esgoto. É preciso ter um olhar clínico para aquelas ruas que estão dentro de bairros, nas periferias, e que normalmente não têm um grande fluxo de veículos, mas sofrem com graves problemas. Ruas como essa aqui, na periferia, onde o asfalto não existe e o esgoto é pela superfície mesmo, a céu aberto. Nossos direitos aqui a gente não tem. Às vezes jogavam breu aí, quando era tempo de política, jogaram breu para disfarçar aí quando é tempo de chuva leva tudo, aí fica desse jeito aqui. Essas 2 mulheres são moradoras do bairro Parque das Garças, na zona norte de Manaus. Por aqui, deficiências antigas. Somente quem vive essa rotina enxerga que por trás da ausência existem interesses políticos. Há menos de 6 meses, uma invasão no final da rua se formou. Lá já tem asfalto, diz a moradora. Tem um asfalto lá que a gente passa até por aí, para ir ali para Águas Claras. E aqui nada. Esse arquiteto e urbanista diz que na questão do asfalto criou-se uma cultura de apenas recapear. É a questão da base, subbase, a capa asfáltica e tudo mais, ou seja, todo um processo. A partir do momento que você começa apenas remendar, lógico que nisso futuramente vai dar problema. Entendeu? Então Manaus realmente precisa passar por um processo de reconstrução, principalmente dessa questão da camada asfáltica. E sem asfalto, sem estrutura, a sujeira fica na rua, se torna esgoto, um problema que evolui e caminha na contramão da evolução das cidades. Ao investir $1 em saneamento básico, você economiza $4 em saúde pública. Ou seja, então o que está faltando é uma questão de políticas públicas que tenham continuidade e sejam integradas, certo? Quando se fala em saneamento básico, nós temos que falar de habitação, nós temos que falar de mobilidade, ou seja, toda essa problemática que a cidade sofre. O que está se planejando hoje, de certeza, não é o melhor para Manaus. E essa água que passa no chão de terra batida de um bairro da Zona Norte segue até o igarapé mais próximo. Esse aqui é o Mindu, o maior igarapé de Manaus. Nós temos um plano diretor de saneamento que precisa avançar. Ele avançou no acesso à água. Todas as comunidades nos vários bairros possuem já o acesso a essa água, mas quando essa água sai da residência, ela não é tratada. Ela pode até ser coletada por uma rede de coleta de esgoto, mas ela não é tratada. Ela é muitas das vezes levada diretamente ao igarapé. E isso faz com que os nossos igarapés sejam esgotos a céu aberto. No Brasil, de cada 100 casas, apenas 25 têm rede de esgoto e estação de tratamento. Em Manaus, esse número é ainda menor. A cada 100 residências, apenas 10 recebem esse tipo de serviço. Mas os problemas são tão integrados que eles nascem antes mesmo de chegar ao esgoto. Isso quando tem água. Manaus é uma das maiores cidades brasileiras. Aqui está o 6º maior PIB do país. Porém, ainda é uma cidade grande que sofre com problemas básicos.
Por incrível que pareça, tem muitos bairros por aqui que falta água. Esse aqui, na zona centro-oeste, o bairro da Redenção, que existe há mais de 40 anos, quando a água chega por aqui, é de madrugada. E o que você tem feito ou pensado para tentar resolver esse problema? Eu estou pensando em fazer um poço artesiano aqui, que no momento a falta de água aqui é constante aqui. Só de madrugada ninguém mais está aguentando mais aqui, o pessoal aqui de casa. E vai ter que desembolsar quanto para isso? Meu orçamento deu uns R$5.000, por aí. A responsabilidade é dividida, explica o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Poder Municipal e a empresa concessionária de água. Você amplia a área física da cidade, que precisa água também, você sempre tem uma perda, né, associada à distribuição, essa perda ela aumenta e ela acaba faltando inclusive água nas áreas da cidade já consolidadas e antigas. É o problema, a razão do problema principal, ela reside nisso, na necessidade de ampliar a infraestrutura, e se amplia a infraestrutura o jeito que dá. Deficiências básicas que ainda margeiam a vida de milhares de manauaras ao longo de décadas. E a partir de hoje, muitas escolas da capital já suspenderam as aulas por conta das eleições. Ao todo, 399 unidades de ensino do estado e do município foram cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral para funcionarem como sessões eleitorais. Esse ano, 231 escolas municipais estarão cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 31 a mais que na última eleição, em 2014. Na verdade, nós tivemos um substancial aumento no número de escolas cedidas para o funcionamento das sessões eleitorais. 1.200 sessões eleitorais funcionarão nas escolas da rede municipal, que poderão receber aproximadamente 427 mil eleitores aptos a votar no primeiro turno das eleições municipais de 2016. Já foram feitos testes nessas 231 escolas, na rede elétrica e na rede lógica, para garantir o funcionamento das urnas adequadamente. Nessas escolas nós vamos ter os diretores e a equipe pedagógica à disposição, nós temos os técnicos de informática. Juntando com a rede estadual, serão 399 unidades escolares que vão suspender as aulas nesta quinta e sexta-feira por conta da votação neste domingo. As aulas na rede pública de ensino serão retomadas a partir de segunda-feira. Desde o ano passado, quando nós fizemos a proposição do calendário escolar para o ano de 2016, nós já contabilizamos que durante esses dias as escolas estariam paradas para garantir os 200 dias letivos e as 800 horas de ensino para os nossos alunos. Não haverá prejuízo nenhum à rede. Já nas escolas estaduais, um cronograma de reposição ainda deve ser definido. Um princípio de rebelião de presos da delegacia de Lábrea foi contido pela polícia na noite de ontem. Após revista, foram apreendidos com os detentos celulares, porções de droga e até um pé de maconha. Nas celas ainda foram encontradas diversas armas brancas, como facas, estoques e um terçado. O número de presos e o que motivou o tumulto não foram divulgados. E a Polícia Civil apresentou esta manhã um jovem que, com a ajuda da namorada, uma adolescente de 16 anos, assaltou e roubou mais de 40 celulares de uma loja na zona norte de Manaus. Kevin Gonçalves Peixoto, de 21 anos, foi preso em flagrante, acusado de invadir, junto com a namorada, uma loja de variedades na Avenida Torquato Tapajós no início da semana. O casal, que estava armado, fugiu levando 40 celulares, entre aparelhos dos funcionários e do mostruário. A adolescente, de 16 anos, também foi apreendida. Identificado a partir das imagens do circuito interno de câmeras da loja, o jovem tem passagem por furto e tráfico de drogas. A polícia também conseguiu rastrear a localização dos suspeitos a partir de informações do GPS de um dos celulares das vítimas. Ao chegar no local, a polícia constatou que celulares eram vendidos em via pública. Outro suspeito, que pode ser o mentor do crime, conseguiu fugir. A chuva que atingiu a capital no fim da manhã de hoje causou transtornos no trânsito. Pelo menos 5 acidentes foram registrados, sendo 2 deles com vítimas fatais. O primeiro ocorreu na zona oeste de Manaus, onde uma motocicleta colidiu com um caminhão. Rodenei Tavares Martins, de 23 anos, que estava na garupa, morreu no local.
De acordo com testemunhas, ao perceber o risco de colisão, o condutor conseguiu saltar da moto e sofreu apenas ferimentos leves. Já na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas durante uma colisão envolvendo 2 carros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor de um dos veículos invadiu a pista contrária depois de colidir com uma árvore. Ele atingiu também um carro que seguia no sentido oposto. A mulher e a filha do motorista que morreu ficaram presas nas ferragens. Elas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas para uma unidade hospitalar da cidade. O motorista do outro veículo não ficou ferido. E mais cedo, outro acidente foi registrado na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, na zona centro-sul. Na ocorrência, 2 pessoas foram atropeladas por um carro que teria tentado desviar de uma ultrapassagem forçada. E o temporal que atingiu a capital no final da manhã de hoje, acompanhado de raios e ventos de 50 km por hora, segundo o CIPAM, também provocou transtornos em vários pontos da cidade. A chuva, que durou quase 2 horas, causou alagamentos e risco de desabamento nas zonas leste, oeste e norte, segundo a Defesa Civil. No Tribunal de Justiça do Amazonas, a água chegou a invadir o térreo do prédio e os servidores tiveram até que usar baldes para escoar a água. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, aqui na capital e também no interior. Em Manaus, o tempo fica nublado com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Tefé, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca, mínima de 26 e máxima de 31 graus. Mesma previsão para o município de Eirunepé, onde as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Urucará, o tempo fica encoberto, também com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. O presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça está em Manaus para um encontro que vai reunir os presidentes das cortes estaduais de todo o país nesta sexta-feira. Em coletiva de imprensa esta manhã foram abordados alguns dos assuntos que serão debatidos no evento e também as expectativas para o judiciário brasileiro. Na coletiva de imprensa, o presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça, desembargador Pedro Paulo Bittencourt, citou a crise como problema para as dificuldades enfrentadas hoje. A crise, ela atingiu todas as instituições, o judiciário não ficou de fora. Contingenciamentos teremos que fazer. O processo de virtualização do judiciário foi outro tema abordado. Inclusive que o Tribunal de Justiça do Amazonas ainda tem dificuldades para executar. O presidente Pasquarelli nos informou que todas as comarcas do estado estão com o processo judicial eletrônico. Qual que é o problema e a dificuldade? É a transmissão. Por quê? Por causa da distância. Aí já é uma outra questão que não depende do judiciário, depende da infraestrutura local. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pasquarelli, falou da importância da participação no evento, que deve discutir os problemas ainda existentes. Vamos discutir todos os temas, nós temos uma temática e o Judiciário está propondo aqui, o nosso tema específico é a importância do processo eletrônico na vida do Judiciário Nacional. O presidente do CTJ e desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda apontou que o déficit de juízes em municípios do interior dos estados é outro desafio para o judiciário. Na realidade nacional, pouquíssimos os estados hoje possuem o quadro completo de magistrados. As dificuldades financeiras e o problema também que nós temos que colocar. A Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece um limite de gasto de pessoal. E voltamos a falar de eleições 2016. Hoje é o último dia da propaganda eleitoral no rádio e na TV. E o Band Cidade também encerra a série de entrevistas gravadas com os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus. Por ordem de sorteio, o último candidato a apresentar suas propostas é Issa Abraão, da coligação Novas Ideias, Novo Caminho.
Issa Abraão tem 36 anos e é natural de Manaus. Formado em Economia e mestre em Desenvolvimento Regional, formado pela Universidade Federal do Amazonas. Issa Abraão começou sua trajetória política como presidente de movimentos estudantis na década de 90. Em 2008, foi eleito vereador da capital e se destacou como um dos vereadores mais propositivos. Em 2010, concorreu ao governo do estado e obteve mais de 130 mil votos e ficou em terceiro lugar no pleito. Em 2012, foi eleito vice-prefeito na chapa de Arthur Neto. Mais tarde, Issa Abraão rompeu com Arthur Neto e iniciou uma caminhada sozinho. Em 2014, foi eleito deputado federal e até hoje apresentou à Câmara Federal mais de 250 proposituras. Eu já ia ser candidato a prefeito em 2012. Na época, o meu partido resolveu me colocar como candidato a vice. E na condição de vice, eu não tive a autonomia, as condições para implementar os projetos que Manaus precisa, né? Então agora, em 2016, chegou o momento mais maduro, mais preparado, com um conjunto de propostas bem abrangentes e propostas execuíveis, que ao longo de 4 anos, com essas novas ideias, a gente tem como apontar um novo caminho para Manaus. Se eleito como prefeito de Manaus, Issa Abraão pretende dar destaque à desburocratização da saúde pública e à distribuição de medicamentos na rede privada de drogarias. Ele ainda destaca outros desafios que o chefe do executivo precisa superar. Manaus é uma cidade complexa, uma cidade difícil de administrar. Eu já vivi isso enquanto secretário de obras durante 11 meses. Tem 2 que serão prioridades no nosso primeiro ano de governo, que é fazer o plano municipal de mobilidade urbana para poder criar ali caminhos promissores do deslocamento de pessoas dentro da área urbana de Manaus, até apostando aí na criação de um novo modal, que é o transporte fluvial urbano, além de consertar o corredor exclusivo de ônibus. O outro ponto é cuidar da saúde pública. Hoje falta remédio, falta medicamento, falta esparadrapo, inclusive, nos hospitais, e as UBSs precisam ser redimensionadas. No plano de governo do candidato do PDT está a facilitação do deslocamento de pessoas através de um plano de mobilidade urbana que permita a integração entre as zonas da cidade. A gente tem aí o táxi, o mototáxi, o transporte alternativo, o executivo e o convencional. Então, por que uma pessoa não pode, por exemplo, se deslocar do Ceasa, utilizando um hidrobus ou um barco adaptado para ônibus, pagando uma tarifa, ela se desloca do Ceasa e vai para Ponta Negra, por exemplo. E a gente, com a criação de mini portos de desembarque e embarque de pessoas, a gente acaba não só dando mais uma opção para a população se deslocar, como, ao se deslocar, além do trajeto, vai se deliciar com as paisagens naturais. Esta é a primeira vez que Issa Abraão concorre diretamente à Prefeitura de Manaus e tem como vice de chapa Adjunto Afonso, que atualmente é deputado estadual. A coligação Novas Ideias, Novo Caminho, é composta pelo Partido Democrático Trabalhista e o Partido Social Democrata Cristão. 40 alunos do 4º e 5º ano da Escola Estadual Hernani Nascimento Simão ganharam um passeio diferente na manhã de hoje. Eles visitaram o zoológico do SIGS e também tiveram a oportunidade de conhecer a sede da Band Amazonas. A programação faz parte da 9ª edição do projeto Band e a Escola. A quinta-feira começou com muita expectativa para essa turminha. É que hoje foi dia de aprender fora da sala de aula. A primeira parada, zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Aqui os alunos aprenderam sobre a importância da preservação ambiental e conheceram várias espécies de animais. O macaco, tão gracioso e brincalhão, chamou a atenção. Mas o que eles queriam mesmo ver...
Por causa das cores dela. As cores dela são bonitas. Eu gosto também da pantera, né? Também a onça preta. O mundo inteiro está voltado muito para o Amazonas. Então, nada mais, nada menos que a nossa importância de trabalhar para conscientizar os nossos alunos, as nossas crianças de hoje, para que elas tenham um outro comportamento, elas tenham uma outra atitude, preserve o meio ambiente, que é a nossa vida. Se nós não cuidarmos hoje, amanhã nós seremos uma geração morta. O veterinário do Exército foi o guia das crianças no zoológico, uma oportunidade para os alunos tirarem todas as dúvidas. Isso é muito importante quanto à educação ambiental, né, essa educação para as crianças, né, que é uma fase que a gente tem como conscientizar, né, dos problemas que é manter um animal silvestre em cativeiro, né? Então essa é uma oportunidade muito boa para a gente, como veterinário daqui do zoológico, ter essa oportunidade de conversar com as crianças. E as dúvidas delas são inúmeras, né? Como por exemplo, se pode manter um animal em cativeiro, como é que é a alimentação desse animal. A gente tem as aulas de ciências, a gente faz a teoria, né? E hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer essa junção, teoria e prática, né? Tá participando, tendo essa experiência deles estarem conhecendo o SIG, porque muitas das crianças ainda nem vieram aqui, né? Beatriz nunca havia ido num zoológico, estava encantada. Conheci um bocado de animais, ou conheci onças, que eu não tinha visto ainda, foi um aprendizado. Dos SIGs, a turminha seguiu para a sede da Band Amazonas, onde puderam conhecer os estúdios dos programas, entre eles o do Band Cidade. E brincar de jornalista também foi divertido. Para mim foi muito especial, foi uma honra acontecer isso. E olha aí o Guilherme já ensaiando. Ele ainda não sabe o que quer ser quando crescer, mas já tem todo o perfil de um repórter de televisão, não é mesmo? O que você achou mais legal do passeio? Os macacos, os pássaros, a cobra, o jacaré. Pelo visto, esse passeio valeu mesmo a pena. É sempre bom receber as crianças aqui no estúdio. E o Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. Logo depois da propaganda eleitoral, você fica com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.